Davi cancela compromissos profissionais após morte de Silvio Santos. Em respeito. Mas que compromisso profissional do Davi, cara? Que compromisso? Divulgar tigrinho. Davi, pra quem não sabe, é o vencedor do Big Brother. Foi a perca aí do nosso apresentador Silvio Santos. Muito triste. Fala, seus mal diagramados, preciso admitir que o Brasil era um lugar melhor quando Pablo Marçal era apenas um coach alucinado que colocava 30 otários, possivelmente piores do que ele, para ficar à beira da morte numa escalada insana no Pico dos Marins, ou quando virou uma espécie de Naldo Beni goiano por ter todas suas lorotas expostas. Agora que é candidato a prefeito de São Paulo com um desempenho tão impressionante que assusta até os bolsonaristas, a piada perdeu a graça, né? Porque se ele vence a eleição, as vítimas do cara deixam de ser apenas golpistas em potencial que sonham em criar um esquema de picaretagem para ficarem milionários de forma ilícita como o candidato do PRTB e passam a ser vocês e eu. Pesquisa da Atlas Intel mostra que enquanto Nunes e Boulos perdem eleitores, ele cresce e encosta no segundo lugar. Muita gente não compreende como uma pessoa surtada, trambiqueira, mentirosa e criminosa atrai tantos eleitores, mas a explicação é simples, já que esses cidadãos têm como objetivo de vida serem idênticos ao ídolo. Rola uma identificação fortíssima e sim, aceite, 20% da sociedade brasileira não tem mesmo salvação. Mas isso vocês deveriam saber desde 2018. Com esse caos gerado por Marçal na eleição paulistana, Eduardo Bolsonaro demonstrou que o bom desempenho do ex-coach também incomoda a família, que agora se diz contra lacrações e fake news sobre adversários, sendo que foram eles que inventaram esse modus operandi na política nacional. Enfim, a hipocrisia. E nesta semana tivemos ainda Malafaia ameaça ultimato a Xandão no 7 de setembro. Emílio Surita passa vergonha ao tentar emplacar terraplanismo diante de Sérgio Sacani. E Igor 3K comprova que precisa fazer retífica do cérebro. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. As Olimpíadas acabaram e todos meus amigos que moram fora do Brasil conseguiram assistir aos jogos pelo YouTube graças ao VPN da Surfshark. Assim como você aqui no Brasa pode assistir ao catálogo cheio de vários países da Netflix, Max, Prime e todos os streamings disponíveis no mundo, como o Hulu, que não tem aqui no Brasil. Esta é só uma das várias vantagens de adquirir, por exemplo, o pacote Surfshark One, que tem, além do melhor VPN do país, o melhor antivírus também. Fique protegido de ataques e faça todas suas negociações no sigilo e com muita segurança. Está usando um Wi-Fi público e tem medo de abrir seu dispositivo para vírus e malwares, por exemplo? Com o VPN, os pontos suspeitos ficam totalmente seguros para sua privacidade pessoal e para sua paz, né? E você pode utilizar uma assinatura do Surfshark One em todos os seus dispositivos. E mais, para você que está assistindo a este vídeo, se liga na oferta. Assinando com o nosso link e utilizando o cupom GALASFEIOS, você vai ganhar 4 meses grátis. Isso mesmo, 4 meses grátis. Proteja sua vida online e sua privacidade com o melhor VPN antivírus do mercado, o da Surfshark. Bora! Salve, salve galãs e galoas! Nos últimos dias, Pablo Marçal foi desmascarado de várias maneiras. Matérias provaram que o coach atuava de forma ativa para roubar dinheiro das contas de cidadãos pobres quando participava da maior quadrilha especializada nesse tipo de crime no Brasil. Apesar dele negar, uma coisa é óbvia. Como todo cidadão de bem que ascendeu do mais absoluto nada e vende cursos que ensinam que todos podem trilhar o mesmo caminho, a real é que a forma mais efetiva dessas pessoas para atingir esse resultado é sempre se envolvendo com algum tipo de ilicitude que só será descoberta posteriormente. Durante a campanha, sabe-se lá por qual motivo, ele também tem apostado em acusar Boulos de cheirar cocaína. Tá fazendo aí, comunista? Eu tô fazendo bolos. Bolos? Você quer? Sei. Bolos. Quando o estigma de dar umas narigadas e traficar sempre esteve atrelado à direita. E dessa vez, esse estigma continuou a ser constatado.
aliados do PRTB, partido de Marçal, então envolvidos num esquema de troca de carros de luxo por cocaína, que envolve elos com PCC e apropriação de uma casa de prostituição no extremo leste da capital, apareceram. Não adianta dizer que não sabia ou que não tem relação com o ocorrido. Se a direita exige que Boulos se responsabilize pelo que acontece na Venezuela, saber que seus aliados são traficantes e membros de facção criminosa é o mínimo. Apesar dessas acusações infundadas contra o candidato do PSOL terem gerado até um direito de resposta, que na minha visão foi desperdiçado por Boulos com excesso de republicanismo e a intenção de alfabetizar o eleitor jumento do coach. Desde o início da minha vida profissional como professor, eu sempre ensinei para os meus alunos o que é liberdade de expressão. Mas a gente não pode confundir liberdade de expressão com liberdade para cometer crime e mentir sobre os outros de maneira baixa. Marçal continua a mesma saga, agora contando com o fracasso humano Daniel José, que se formou em Yale para terminar a vida fazendo esquete, supostamente de humor, para candidato caipira trambiqueiro, enquanto insinua que o candidato da esquerda curte uma farinha. Pablo Marçal é uma figura nefasta para a esquerda desde que apareceu em público com seu comportamento messiânico e irritadiço, típico de personagem do Zorra Total. Do nosso lado, ele já era visto com má vontade quando botou 30 panacas para escalar o Pico dos Marins em más condições meteorológicas e só piorou quando descobrimos que esse mesmo cara já prometeu fazer uma mulher paraplégica voltar a andar, o que obviamente não aconteceu, já que o maior poder dele é mentir, humilhar seguidores e tomar grana de quem perderia esse mesmo dinheiro de uma outra forma degradante, como o jogo do tigrinho, vício em OnlyFans ou aquisição de um Opala caindo aos pedaços. Ele ainda aprontou outras, como motivar funcionário a correr mais do que aguentaria, o que levou o cidadão a morrer durante o exercício. Mas apesar desse currículo nefasto, até agora nenhum integrante da família ousava criticá-lo. Até agora. Porque o jogo muda de figura quando Pablo passa a ameaçar o candidato indicado pelo Jair, que no caso é o prefeito fantasma, cujo nome eu esqueci. O que a família não nota nesse caso é que quem agrada ao patriotário não é aquele candidato indicado pelo mito, mas o candidato mais parecido com o mito, que é desnecessário dizer quem é no pleito da capital de São Paulo, né? Com essa realidade imposta, ao receio de perder o controle da própria base eleitoral, que deve ter vibrado quando o ex-coach deu declarações que poderiam facilmente ter saído da boca do Jair, como falar para a Tabata que ela só estuda as propostas por ter tempo, afinal ela não é casada e nem tem filhos. Ela é uma mulher brilhante, a que mais estuda aqui, tem que assumir, ela estuda demais. Não tem um marido, não tem filho, não tem problema, dá para estudar. Eu confesso, ninguém ganha, ela é medalha de ouro para estudar. Que assim ele assuma indiretamente que é um vagabundo ignorante. O importante é controlar a narrativa que o gado deseja num candidato. Eduardo Bolsonaro percebeu que Marçal soube hackear sua base e agora finge até que é republicano e anti-lacração. Vocês aí da direita, tomem cuidado. Se quiserem jogar pedra, criticar o Bolsonaro, vocês vão ser tão odiados quanto esse pessoal do Lula comunismo, falava Olavo de Carvalho. Porque não existe direita no Brasil, existe Bolsonaro. Graças a Deus que existe Bolsonaro. Tem gente que tem ânsia pelo poder, quer destruir ele de maneira velada para o cara se levantar e ser o líder. Mal sabem as dores de cabeça que são enfrentadas pelo meu pai todo dia. Nem eu sei como é que ele aguenta a pegada. Ele desenvolveu uma vacina dose única, só para ele. Às vezes nem eu consigo repetir o que ele fala, porque se ele disser, o resultado é um. Se eu disser, as consequências são muito ruins para mim. Então, eu tenho que comer muito feijão com arroz para chegar lá. E tem muita gente que não vai chegar lá há poucos meses da eleição tomando partido e adotando o discurso desenhado pelo marqueteiro. Logo quem? O Bananinha. Desde 2021, 7 de setembro, virou o eterno dia da marmota, né? Daquele fatídico ano, essa data cívica foi marcada por uma tentativa de golpe arquitetada pela dupla mais inesperada possível. No caso, Sérgio Reis e Eduardo Araújo, cantor que consegue o feito de ser menos lembrado que o Latino e o Roger Piroquinha Moreno. O resultado desse golpe, com o propósito secundário de ressuscitar carreiras musicais, foi um acampamento em Brasília, financiado pelos agro e pelas figuras icônicas, acreditando que Bolsonaro havia declarado estádio de sítio. Como os memoráveis Reginaldo Holyfield, Vin Diesel de Lages e o colono Batateiro. Todos muito emocionados na rodovia da capital federal.
Desde então, uma ameaça mesmo que ridícula paira o ar nesta data. Nada de efetivo realmente foi feito, apenas discursos bravateiros, desfile de blindados com mais de 50 quilômetros de vida útil e cidadãos de bem proferindo declarações desconexas sobre assuntos que eles não entendem. Em 2024, essa turma voltará às ruas, desta vez com o objetivo definido: dar um basta Alexandre de Moraes, Silas Malafaia, Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Gustavo Gaia, Júlia Zanata. Nossa, eu falei tanto nome horrível aqui. E grande elenco fascista brasileiro já avisou que no dia 7 será dado ultimato ao magistrado, que deve estar sem dormir desde aquele monte de nada que foi a matéria do Verdevaldo, o Glenn Greenwald, sobre as conversas dele com assessores. Povo abençoado do Brasil, 7 de setembro vai ser quente demais. Não restam dúvidas que Moraes precisa sair. Você que luta pela liberdade e pela justiça. Há muito tempo a democracia brasileira anda mal das pernas. A gente sabe disso. O que a gente não sabia era apenas como era executada toda essa atrocidade. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque ela garante todas as outras. Mais cansativo e repetitivo que acompanhar o Chaves pelo SBT. Essa gente precisa renovar as micaretas. Ao menos torná-las mais atraentes. Com a distribuição gratuita de Rivotril, disputa de roleta russa com armas da Glock, Globo da Morte com Zé Trovão na Harley, uma peça com Mário Frias e Thiago Galasso e muito mais. Falta criatividade e aí a gente fica dependendo de alguma velha pra falar que Israel é católico e gerar um corte, né? Emílio Surita sempre foi um dos comunicadores mais perigosos do Brasil por um motivo simples. É um mau caráter muito bem articulado. Para pessoas de baixa autoestima, propensas a pagar pau para qualquer Mauricinho que se expressa bem, é fácil cair em argumento merdoso desse apresentador do Pânico que deixou de ser um programa de humor para virar um programa de conversas de tiozão de boteco e conspirações de zap zap. Nessa semana, eles levaram o cientista Sérgio Sacani à rádio Jovem Pan com o intuito de reforçar algumas fake news climáticas. Eles devem ter pensado que, afinal, se o Gordão Foguetes gosta do Elon Musk, é amigo do Craquiani e já desejou uma azeitona na testa do Lula no passado, ele certamente vai achar que essa pauta é pura lacração e mimimi de comunista. Outro dia eu tava vendo, não sei se era Jornal Nacional, se era um desses jornais. Aí a repórter falou, olha, nós tivemos o ano, que foi o ano passado. Ela falou, este foi o ano mais quente dos últimos 2000 anos. Complicado. 2000 anos. Velha ela, hein? Mas Sacani, a despeito das suas falhas como cidadão, precisou explicar que não é bem assim, que de fato o aquecimento global existe e que, por mais que um jornalista, um economista e um humorista não saibam calcular como as mudanças ocorreram durante a existência da Terra, a ciência já conseguiu estimar isso também. Isso que as pessoas custam a entender. Boa. Ah, não, a Terra sempre teve aumentou. Tudo bem. Só que foi um aumento gradativo que a gente não sentia. Porque eram 20 mil anos a temperatura aumentou. Agora a temperatura aumenta em 100 anos. O melhor nesse debate é o desfecho. Ao notar que não tinha mais como contra-argumentar com o Gordão Foguetes, Emílio concluiu o papo mostrando que, quando refutam seu negacionismo, o negócio é dar de louco. E ele meteu essa daqui, ó. Em 50 anos. Então, mas pra gente que se dane, pô. Não. Ué, pra que não? Assim? Não. Tá, vamos morrer, pô. Beleza, pode até existir aquecimento mesmo, mas como eu vou estar morto daqui a pouco, vocês que se f*** na Terra. Punheta na adolescência é um dos maiores tabus da sociedade brasileira. Todos os pais sabem que os filhos cometem um onanismo entre 3 e 25 vezes diariamente, dos 13 aos 20 anos. Mas mesmo assim, quase ninguém tem coragem de tocar no assunto. Só tocaram minha mesmo. Quando adolescente, eu criava um aparato de segurança no meu quarto mais efetivo que o de proteção do Pentágono americano, para ter a certeza de que ninguém me flagraria nu, assistindo a Luiz Ambiel, evitando que o Beto Jamaica pegasse sabonetes da banheira do Gugu, né? Já o primeiro Enzo registrado no Brasil, filho de Cláudia Raia e Edson Celulari, teve uma adolescência mais suave, porque seus pais admitiram que isso acontece e era preciso dar liberdade para que o rapaz curtisse a era do Xvideos, né? A revelação foi feita pela atriz, que explicou que ele tinha uma placa no quarto para não ser importunado. Enzo se trancava no quarto e dizia, meu filho, olha aqui, eu sei o que você está fazendo, é uma delícia, a mamãe faz também, todo mundo faz. Mas vamos arranjar um código
Porque você se tranca, eu não sei se você morreu, se você não morreu, entendeu? Vamos arranjar um código. Aí ele falou, tá bom, eu vou pensar. Veio ele com uma plaquinha. Como é que era? Sex in Progress. Olha! Ele acendia a plaquinha. Ele acendia a plaquinha e ninguém entrava. A declaração dada no podcast Surubão causou polêmica. Porque alguns acham que Cláudia teria falado demais ao expor esses detalhes. Mas, eu, sinceramente, desejo que outras famílias reconheçam que sexualidade é algo natural e não um pecado. Já o marido de Cláudia Raia foi além e contou que não consegue competir com o vibrador da esposa, né? O que, vamos falar, eu acho que é bem normal, tem? Já que o sexo oral masculino muitas vezes tem desempenho pior do que o Fluminense em comparação a um simples timinho aí da Série A do brasileiro, né? Mais do que reconhecer nosso moralismo, é importante reconhecer nossas falhas como humanos. Fala, Matias! Só queria contar que fui influenciado e mandei fazer uma placa para minha privacidade também. Mas você se masturbava em todo lugar, no cobertor, na minha perna, na perna da Anne. Sim, mas como tinha por aqui limites estão sendo estabelecidos. Aí fica complicado, tem que pôr a placa mesmo, ela é uma senhora de 5 anos que não pode ver essas coisas. Fico feliz que você respeita essa nova inquilina. Se Emílio Surita se consagrou por ser eloquente e bem articulado, o sucesso de Igor 3K me intriga porque ele é justamente o oposto disso e ficou mais fácil notar esse problema depois que Monark saiu do Flow, já que ele conseguia ser um pouco mais imbecil que seu parceiro. Me intriga, mas me assusta também, porque isso é sinal de que há um público enorme que se identifica com o apresentador limítrofe do podcast, provavelmente por ter o mesmo nível argumentativo. Em uma entrevista concedida por Eduardo Marinho e Ferrez, essa sensação ficou ainda mais nítida. Na eterna intenção de parecer isentão ou mesmo de defender um fascismo moderado, Igor tentou, em vão, trazer seu ponto de vista, mas atingiu a façanha de não concluir sequer uma frase que sustentasse o próprio ponto de vista, enquanto os entrevistados contestavam deduzindo o que ele chegou a pensar em dizer, mas não o fez. Não, sempre o cara de esquerda ele vai ver a direita como retrocesso, como reacionário e tudo mais. Mas porque no final... Eu defendo que não é isso que a direita se propunha. A direita... Eu quero colocar na direita assim, pensamentos dos caras que gostam de empresa, por exemplo. Sabe? Não sei se Mas aí... Não dá pra dissociar. Vou facilitar pra você. Um dos momentos mais constrangedores da história dos podcasts, pois é fascinante ver o Igor tentar fazer o cérebro pegar no tranco como um voyage a álcool em dia de frio para sair em defesa da direita e em 5 minutos não conseguir concluir nenhuma frase com 10 palavras. Fascinante mesmo é como o atual vencedor do BBB, Davi Brito, consegue ser uma das subcelebridades mais caóticas da atualidade, tendo como objetivo de vida não acertar nunca, jamais ser elogiado e ainda dobrar a aposta nos erros, porque o importante é fazer apenas o que se tem vontade, né? Desde que venceu o reality, as redes do baiano são uma mistura de desculpas esfarrapadas, chavecos, danças, sensualidade, anúncio de jogo do tigrinho, vitimização e movimentos do mais puro nonsense. Como no início dessa semana, quando Davi anunciou que cancelaria supostos compromissos por estar abalado com a morte de Silvio Santos e apareceu minutos depois muito feliz e botando pra requebrar numa coreografia de axé. Davi, pra quem não sabe, é o vencedor do Big Brother. Foi a perca aí do nosso apresentador Silvio Santos. Muito triste! Também nos últimos dias, Davi meteu o combo Menino Charlinho para reclamar que as pessoas não sabem o duro que ele deu para chegar até aqui. Que estava sem almoçar até aquele momento. Até agora, entendeu? Não comi nada. Só tomei o café da manhã, aquele cuscuz lá. E aí depois o nego vem falar pra mim que, Davi, você tá cheio de dinheiro, sua vida é fácil. Não é não, velho. Entendeu? Quando você vê o cara conquistar uma casa boa, um carro bom, um jet ski, um iate, passear, fazer isso, aquilo, outro. Mas por trás disso tudo, tem uma luta. Mas, na mesma manhã, o cara tinha comprado uma Porsche, o que o coloca na lista de potenciais atropeladores nos próximos meses, né? Porém, nada vai superar a dancinha sensual
com direito à linguinha pra fora que ele cometeu e que lhe fez perder 100 mil seguidores automaticamente. Tenho tudo que mereço. Levantei de várias quedas. Foco desde o começo. É o maior showman da atualidade, alheio às críticas e sempre gerando os conteúdos mais involuntariamente engraçados do Instagram. Não tem pra Juliette, não tem pra ninguém. Futebol é como a música do Tim Maia. Uns nascem para sofrer, enquanto outros riem. E essa situação é efêmera no esporte. Em uma semana, tudo pode mudar e as posições se invertem. Nos últimos dias, por exemplo, quem terminou satisfeito neste canal fui eu, corintiano, que apesar de flertar com a zona de rebaixamento do Brasileirão, pude celebrar a vitória sofrida sobre o Bragantino nas oitavas de final da Copa do Brasil. Um dia depois, foi a vez do multivencedor Bezzi sofrer com a eliminação do Palmeiras na Libertadores da América após derrota para o Botafogo. Derrota essa que contou com uma esperança até o fim, após o time de São Paulo marcar gol nos acréscimos, mas que foi corretamente anulado pelo VAR. A situação foi agridoce. Palmeirenses de todo o Brasil saíram às sacadas, gritaram a plenos pulmões, perderam a voz, xingaram os vizinhos e sonharam que, assim como em 2023, virariam para cima do fogão e se consagrariam. Mas essa felicidade durou pouco. E é uma pena que não exista gravações de todos que se decepcionaram neste momento, porque deve ter sido engraçado demais. Contudo, há um vídeo de uma dupla de youtubers palmeirenses que gerou um dos conteúdos mais engraçados da semana, com direito aos marmanjos chorando da forma mais desajeitada que eu já vi na vida, lembrando vagamente o Rick Moranis no papel daquele panaca que encolhia as crianças. Gol do Palmeiras! Gol! 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 Gol do Palmeiras! Gustavo Gomes, chupa! É impressionante que gol do Palmeiras, todo jogo tem VAR para gol do Palmeiras. É inacreditável um negócio desse. Inacreditável um negócio desse. Puta que pariu. Anulou. Anulou. Engraçado, mas triste, tá? Porque por conta desses ítalo-paulistanos travadaços que não conseguem nem se emocionar de maneira correta, que a gente aqui da capital leva a fama de boça. Se você chegou até aqui, viu que eu me esforcei pra gravar esse vídeo, né? Uma gripe, uma tosse, a garganta toda fodida, mas chegamos até o final, né? Então eu vou pedir pra vocês colaborar aqui no primeiro comentário pra eu comprar minhas pastilhas Vic Vaporub, pra tomar meus Naldecon. Ó, podia patrocinar nós aí também, hein? Você entra aqui no primeiro comentário, põe aqui a sua chave Pix, manda pra gente uma grana, se inscreve no Apoia-se, se inscreve no Seja Membro também e também não deixe de utilizar o VPN da Surfshark, tá? Entra no nosso link e ganhe 4 meses grátis, né? Como eu expliquei ali no começo do vídeo. Você também nos siga nas outras redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e TikTok. Se você é um desses aí que não gosta do Davi porque acha que ele não faz entretenimento, só temos uma coisa pra te dizer: não passarão.